Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu sou a Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra A Senhoria de Dostoiévski. Essa é a quarta obra do nosso quadro aqui do canal, do nosso projeto Lendo Toda a Obra do Dostoiévski. Então, aguardo vocês depois da vinheta. Bom, então eu vou falar com vocês bem brevemente, bem rapidamente sobre esse livro, porque eu confesso para vocês que a minha experiência com esse livro aqui do Dostoiévski não foi boa, ao contrário de todos os outros livros que eu li. Então eu gostaria de comentar com vocês assim de forma sucinta para a gente entender mais o contexto da obra. Em resumo, esse livro aqui ele vai falar sobre o Ordinov, que é um rapaz que ele acaba saindo aí durante um dia em busca de um alojamento, né? Ele vai trocar de alojamento. E ele é um rapaz que ele é muito dado à ciência, muito ligado ali aos estudos. Ele não tem pais, né? Ele é órfão. E durante toda a sua vida, depois que ele perdeu os pais e teve que ir embora, né? Ficou sozinho, ele acabou se pegando muito aos estudos. Então ele se isolou bastante, virou uma pessoa muito introspectiva, o que acabou fazendo com que ele ficasse desligado totalmente do mundo. Então, nesse belo dia, ele acaba saindo para procurar um novo apartamento, um novo alojamento, e ele acaba se deparando ali com aquela realidade. E parece, assim, um bebê, pela primeira vez, que abre os olhos, né? Então, ele vê tudo ali, ele sente as coisas de uma forma muito sensível. Tudo para ele, os mínimos detalhes parece ser assim uma coisa absurda, né? Porque ele nunca tinha tido aquela experiência, ele nunca tinha se atentado ao mundo lá fora, né? Ao mundo real. Até que ele vai em uma igreja e ele acaba encontrando uma moça por quem ele se apaixona, a Katerina, né? E essa Katerina, ela vive com o senhor, né? Que tem bem mais idade com ela. Ele acaba seguindo ali esse senhor e a moça. E, enfim, ele acaba alugando, né, o alojamento dele na casa dessa moça por quem ele se apaixona e desse senhor. Ao longo do livro, a gente vai ver o Ordinov muito adoentado. Então, muitas coisas você não sabe se é real, se ele está sonhando. Aqui nesse livro, o Dostoiévski, ele vai lidar muito com essa questão psicológica, né? E tem aí um ar de mistério, porque esse senhor, né? O nome dele é Murin. Algumas pessoas dizem para ele que ele é um feiticeiro, que ele é um adivinhador. Então, Ordinov, ele sente esse mistério e esse medo. Às vezes ele se sente até observado, há aí um ar de mistério, de feitiço rolando, mas no final das contas a gente acaba descobrindo que, na verdade, Murin não é nada demais, ele é apenas um idoso e que não é uma pessoa boa, não é uma pessoa correta e gosta de fazer o mal. E aí, ao longo da obra, a gente vai ver Katerina se envolvendo com o Ordinov e muitas vezes ela vai cuidar dele, abraça ele e eles trocam ali carícias e declarações. Um se declara para o outro. E em determinado momento a Katerina ela vai contando aos poucos a história da vida dela para Ordinov. E ela acaba, os acontecimentos que ela acaba narrando dão a entender de que esse senhor, o Murin, é na verdade o pai dela. Então a gente está falando aqui de um relacionamento amoroso incestuoso. Existe esse assunto, né? Esse mistério no livro. Até porque ela não fala claramente. Conforme ela vai narrando os acontecimentos, vai dando a entender de que ele é o pai dela. E ele acabou colocando fogo na fábrica da família e na casa e acabou matando a mãe dela. Ele simula como se ele tivesse morrido também, pelo que eu entendi, né? Porque, como eu disse pra vocês, não é algo falado claramente, ela apenas narra acontecimentos que dão a entender. Mas pelo que parece é que ele fez isso de forma proposital, ele simulou a própria morte,
se aproveitou dessa situação que as pessoas estavam ali concentradas no fogo, em apagar o fogo, e acabou raptando ela e levando ela para fora, né, para outro lugar. Então a gente está falando de um relacionamento incestuoso. E ele utiliza ali de várias técnicas dele, porque ele é muito dominador, de deixar a Katerina ali presa com ele. E muitas vezes ele vai utilizar como forma de deixar ela com medo. Ele vai falando sobre a questão da liberdade. Então ele fala muitas vezes para ela que o dia que ela deixar de amar ele vai devolver para ela a liberdade dela. Mas muitas vezes ele fala que a pessoa que não sabe lidar com a própria liberdade, ela mesmo vai, pega ali as rédeas, coloca em si mesma e coloca na mão do seu dominador, né? Então, ele deixa ela com medo de o que você vai fazer sem mim, o que você vai fazer sem essa sua liberdade. E isso acaba fazendo com que ela fique presa a ele. No final das contas, a gente acaba vendo que ela escolhe permanecer com esse senhor. Ela meio que expulsa Ordinov ali do alojamento. E Ordinov, ele vai procurar outro local para ele morar. Então, o livro ele acaba de uma forma bem triste, de certa forma, né? Porque Ordinov, ele vai morar em outro local e ele já não consegue mais se encontrar com aquilo que ele gostava, porque a realidade para ele causou um impacto tão grande dentro dele, né? Causou um impacto, uma marca tão profunda que ele não consegue mais ser o mesmo. Ele não consegue mais se concentrar nas coisas, nos estudos, na ciência, como antes. E aí a gente, no final do livro, acaba vendo ele questionando ali um conhecido dele, se ele sabia de notícias do Murin e da Katerina, e ele diz que os dois foram embora para a cidade natal deles, né? E o livro ele finaliza assim. E por que eu falei para vocês que eu não gostei muito dessa obra? Por enquanto, a única obra do Dostoiévski que não me conquistou, digamos assim. Mas assim, gente, eu sou bem racional com essa questão de obras literárias. Eu não acho, sinceramente, que você tem que gostar de um livro para a leitura valer a pena, ou que você tem que impor essa obrigação para você. Quando eu vou ler um livro, eu nunca fico me perguntando, eu tô gostando ou não tô gostando. Eu tento captar aquilo que o autor está nos repassando. Então aqui, através mesmo aqui nessa edição da Editora 34, a gente tem aqui um pós-fácil escrito pela Fátima Bianchi, e ela também fez a tradução, né, aqui nessa edição. Ela vai contar um pouco do que o Dostoiévski estava querendo repassar, né? Então a gente entende o objetivo do autor, qual foi a importância da obra naquele contexto. Então, para mim, valeu super a pena, apesar de não ter sido uma leitura assim que me conquistou afetivamente, emocionalmente. Mas para mim, isso não é o papel da obra literária, certo? Isso daqui, se eu não gostei ou gostei, isso não vai afetar em nada, não vai influenciar em nada. Mas eu senti que essa obra aqui não é o Dostoiévski que a gente conhece. Até mesmo não é o Dostoiévski de gente pobre, não é o Dostoiévski das crônicas de Petersburgo, do livro O Duplo, do Crime e Castigo. Aqui me pareceu que ele, pelo contexto que ele estava vivendo, ele tentou trazer uma obra muito diferenciada, uma obra que fugia muito dos padrões para obter algum sucesso. Então eu senti que, de certa forma, ele se impôs uma missão de fazer uma obra que fosse fazer sucesso, coisa que as outras obras dele não tinham feito, né? As obras que ele publicou depois de gente pobre, principalmente o Duplo, né? O Duplo foi a obra que ele publicou e que não foi bem aceita. Igual essa daqui também não vai ser bem aceita pela crítica. Então é basicamente isso. Eu acho que o Dostoiévski aqui, ele pecou por ele não ter sido ele mesmo. Foi isso que eu senti. Ele se impôs algo que fez ele se distanciar de quem ele era realmente como autor. E ele não conseguiu atingir os objetivos dele, né? Aqui no pós-fácil, a Fátima Bianchi, ela vai colocar o seguinte:
vamos nos alocar, né? Dostoiévski, ele inicia a sua vida literária como autor com Gente Pobre. Essa obra é aclamada pela crítica, principalmente por Belinsky, o principal crítico russo da época. Depois ele publica O Duplo e ele é rechaçado pela crítica porque ele fugiu dos moldes do realismo, do naturalismo russo. E aí a gente tem, posteriormente, depois do Duplo, algumas publicações dele em folhetins que vão compor as Crônicas de Petersburgo, né, que é o nosso terceiro vídeo, e em meio a isso, em meio a esse fracasso, tantas críticas que ele estava recebendo, ele estava escrevendo aqui a Senhoria, e ele vai escrever uma carta para o irmão dele, e ele vai dizer o seguinte: quero lhe dizer não mais que 2 palavras, já que ando atarefado e me debatendo como um peixe sobre o gelo. Acontece que todos os meus planos foram por água abaixo e ruíram por si mesmos. Nenhum dos planos daquelas novelas de que lhe falei deu certo. Não estou mais escrevendo nem as Suíças Raspadas, que era uma história, um conto, um livro que ele não publicou, ele não terminou de escrever. Abandonei tudo, já que tudo isso não passa de uma repetição de coisas velhas, já ditas por mim há muito tempo. Agora ideias mais originais, vivas e luminosas brotam de mim no papel. Quando estava chegando ao fim de As Suíças Raspadas, percebi tudo isso claramente. Na minha situação, uniformidade é ruína. Estou escrevendo outra novela e o trabalho vai de vento em popa. Está saindo com facilidade e frescor como nunca em Gente Pobre. Então aqui ele fala de originalidade, né? Mas eu tive a sensação de que ele escreveu isso aqui buscando obter um sucesso, uma fama, recuperar aquilo que ele havia perdido depois de Gente Pobre. Por isso que eu não achei que Dostoiévski foi Dostoiévski nesse livro aqui. Mas aí é questão de percepção. Então aqui, Dostoiévski publica A Senhoria e ele também vai ser rechaçado pela crítica. Aqui no Pós-Fácil a gente também tem como foi a resposta do Belinsky, né, o crítico da época com relação a essa publicação do livro A Senhoria. Aqui a Fátima Bianchi fala o seguinte: o influente Belinsky, entretanto, não partilhou do entusiasmo do autor quando a obra veio à luz. Ele falou o seguinte: o que é isso, abuso ou pobreza de talento, que quer elevar-se à força, mas tem medo de ir pela via comum e procura para si um caminho inédito qualquer? Então ele está criticando Dostoiévski, ele está dizendo o seguinte: olha, ele quis ser aí o diferentão, ele quis fazer uma inovação. Por quê? Porque ele tem muito talento ou porque falta-lhe talento e ele não consegue ir pela via comum para se destacar? E é justamente o que o Dostoiévski ele está tentando inovar, ele está tentando fazer algo novo. A intenção dele poderia não ser, eu quero fama a qualquer custo, digamos assim. Dostoiévski, a gente vê que ele tem uma pretensão, ele é mais predestinado ali, digamos assim, para um romance mais psicológico, como a gente vai ver nos grandes romances dele, mais ligado ali ao romantismo e não ao realismo. Foi ali fruto do destino que ele acabou inaugurando aí a sua vida com uma obra bastante conexa ali ao realismo, que foi Gente Pobre, mas esse no final das contas não era o estilo literário do Dostoiévski, isso a gente sabe, né? Mas mesmo assim eu ainda senti que nesse livro aqui, Dostoiévski, ele não foi Dostoiévski mesmo, o Dostoiévski que a gente conhece, né? Eu acho que aqui ele se impôs muito, essa obra tem que dar certo, né? Então, foi isso que eu senti. E aqui no Pós-Fácil da Fátima Bianchi, ela vai dizer que essa obra é mais uma das obras que vão ali nos falar sobre o tipo, né? O arquétipo sonhador, digamos assim, do homem russo. Nessa época, várias obras foram publicadas ali dentro do romantismo russo, e essas obras, elas nos traziam sempre um personagem típico russo, que foi colocado, né? Foi nomeado como o sonhador. Então, geralmente esse sonhador, eles eram colocados como pessoas que tinham já um poder aquisitivo elevado, muitas vezes
funcionários públicos. E aqui Dostoiévski inova porque ele traz um personagem que ele é pobre, ele tá ali num contexto social de uma certa miséria, então ele vai inovar por isso. E nos outros arquétipos, nas outras obras que trazem esse tipo sonhador, eles acabam, ao se defrontar com a realidade, buscando uma fuga, através justamente dos sonhos, da imaginação. Já que em Dostoiévski, ele vai inovar por quê? Porque o sonhador, o tipo dele sonhador, ao contrário de ele fugir da realidade, através de sonhos e fantasias, ele acaba fazendo o contrário. Ele nunca mais consegue sonhar, né? E, ao se defrontar com a realidade, ele não consegue mais chegar na imaginação, no mundo das fantasias, ou seja, o sonhador deixa de sonhar, digamos assim, né? Outra inovação que é citada aqui pela Fátima Bianchi é que nessa obra, o narrador, ele não é mais um narrador onipresente, em que ele vai lhe dar todos os pontos de vista, você vai ter ali uma visão 360 graus, digamos assim, de todo o romance, de todos os personagens, não é romance, né, é uma novela, de toda a novela. Não, aqui nós vamos ver sob a ótica do sonhador, nós vamos ver o que se passa na história sob a ótica de Ordinov, e não de todos os personagens. Então isso acaba fazendo com que o leitor ele tenha uma visão mais limitada e o narrador ele não opine, ele não dê todas as informações da novela. Então o leitor ele tem uma maior percepção, ele pode perceber ali através do ponto de vista de apenas uma das personagens, que no caso aqui é Ordinov, o personagem principal. Então é basicamente isso o livro, gente. Se você deseja ler a obra completa de Dostoiévski, vale muito a pena ler sim esse livro. Foi mais um passo aí da carreira literária de Dostoiévski. Agora, nossa próxima obra será Noites Brancas. Já estou aqui com o livro no ponto. Já ouvi falar muito bem de Noites Brancas. Acredito que vai ser aí mais uma evolução de Dostoiévski. Acredito que vou gostar, porque já é um livro que já vai ser bastante elogiado pelas pessoas, né? Então vamos ver como vai ser essa experiência da leitura do próximo livro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar, de se inscrever no canal, de acompanhar os vídeos. E até logo. Tchau, tchau!